Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a Sedufisme. Aqui você encontra temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma reportagem sobre o seminário Mídia e Democracia, realizado nos últimos dias 22 e 23. Também sobre o seminário, uma entrevista com o repórter especial do jornal Zero Hora, Carlos Wagner. Uma reportagem sobre as atividades realizadas nessa semana envolvendo a luta contra a EBSER. Informações sobre o show Toca Raul, que será realizado no próximo dia 3 de dezembro e encerrará as comemorações dos 24 anos da Sedufisme. Ainda dentro da comemoração das atividades em referência aos 24 anos da Sedufisme, foi realizado na última sexta-feira, dia 22, o debate Jornalismo e Transformação Social, enquanto no sábado ocorreu a oficina Caminhos do Jornalismo Investigativo. Ambas as atividades fizeram parte do seminário Mídia e Democracia. Na sexta-feira, dia 22, com o objetivo de discutir o papel da imprensa na transformação da realidade social, o debate, realizado no auditório da Sedufisme, contou com a participação do jornalista da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, Pedro Pomar, o repórter especial do jornal Zero Hora, Carlos Wagner, e a jornalista da Assufisme e da revista O Viés, Natália Drey Costa. É muito importante que a Sedufisme se proponha a fazer esse tipo de debate, porque, como foi colocado várias vezes na mesa, o jornalismo como transformador social, ele perpassa todas as camadas da sociedade e outros setores além da comunicação, né? E a democratização dos meios de comunicação é para garantir essa pluralidade de vozes, essa pluralidade inclusive de meios, que mais pessoas façam comunicação, sejam ativas desse processo, e esse tipo de debate até para as pessoas se empoderarem da discussão. No Brasil, a comunicação é muito importante para que a nossa sociedade possa avançar, possa se transformar, no sentido de que a gente consiga mais democracia, no sentido de que a enorme desigualdade que ainda persiste no nosso país seja superada e, infelizmente, os meios de comunicação tradicionais, os grandes conglomerados de mídia do nosso país têm se constituído como um obstáculo a esses avanços que eu mencionei. Então essa discussão é muito importante para a sociedade brasileira. Eu acho que, além de ser uma temática sempre atual e permanente, essa discussão do jornalismo investigativo, da questão da democratização da mídia, eu acho que também é papel do sindicato, especialmente no sindicato de professores, onde estão englobados professores que atuam na área de comunicação social. E porque também o próprio sindicato trabalha com comunicação, tem os seus veículos de comunicação, tem as suas plataformas de comunicação. Já no sábado, dia 23, também no auditório da Sedufisme, ocorreu a oficina Os Caminhos do Jornalismo Investigativo, um espaço de interessante troca de experiências e relatos sobre a produção de grandes reportagens investigativas. Na coordenação da oficina, além de Wagner e Pomar, esteve também o jornalista do jornal A Razão e do portal Terra, Luiz Roese. De vez em quando é bom parar um pouco. A gente vive numa rotina muito agitada, então é parar um pouco para refletir o jornalismo. Até porque a gente está num momento em que várias transformações estão acontecendo, assim, no seguinte sentido das redações estarem mais enxugadas no geral, né? Tem menos gente, o cara hoje tem que ser multimídia, fazer vídeo, fazer texto, fazer foto, fazer... Então tem todas essas questões pelo momento atual que o jornalismo está passando, né, no país. Eu acho que tem parar um pouco, né? E refletir sobre tudo isso, discutir sobre tudo isso vai ajudar quem está chegando agora para o mercado, para quem já está há algum tempo, enfim. E a gente ia trazer a Santa Maria, pessoas como Carlos Wagner, como o Pedro Pomar, enfim, isso só torna a discussão mais interessante ainda. Dando sequência a essa pauta, entrevistamos um dos participantes do seminário Mídia e Democracia, o repórter especial do jornal Zero Hora, Carlos Wagner,
em entrevista que você confere agora. O Dedocente de hoje entrevista o repórter especial do jornal Zero Hora, do Grupo RBS, Carlos Wagner. Nascido em Santa Cruz do Sul, região central do estado, Wagner trabalhou na década de 70 em um jornal alternativo chamado Co-Jornal e se formou em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1983. Ganhador de vários prêmios em âmbito regional e nacional, Carlos Wagner se especializou durante muito tempo na cobertura de movimentos sociais, especialmente na questão agrária. Foi um dos poucos repórteres a cobrir a primeira ocupação de terra na Encruzilhada Natalino. A maioria das reportagens de Wagner se transformou em livros que ajudaram a sociedade a compreender muitas questões até então ignoradas, como o próprio caso do Sem Terra. Nesta edição do Dedocente, Carlos Wagner fala um pouco sobre o fazer cotidiano do jornalismo. Bem-vindo ao Dedocente, Wagner. Obrigado. A tua característica dentro de uma redação de jornal é de ir para a rua fazer reportagem. E muitas das suas reportagens acabaram ao longo dos anos virando livro, como é o caso de A Saga do João Sem Terra, Guerra dos Bugres, O Brasil de Bombachas. Na tua forma de ver, ainda existe espaço nos jornais para grandes reportagens? Olha, Furti, eu vou dizer uma coisa. Primeiro um esclarecimento que eu considero fundamental. Na Co-Jornal, que foi a minha grande escola, eu não era repórter. Eu entrei na Co-Jornal, eu estava passando lá na rua, estava com fome, me deram um emprego lá, aí eu amarrava jornal, e aprendi na Co-Jornal a arte de botar o jornal para vender, a circulação. Eu montei a circulação da Co-Jornal. E ao montar a circulação, eu aprendi uma coisa, que o cara que pega o jornal na mão, esse cara sabe o que quer ler. Então, quando eu começo a minha carreira de jornalista, eu levo esse aprendizado, que tu tem que escrever para as pessoas lerem, entendeu? Né? E isso aí marcou toda a minha vida como repórter de rua. Né? Eu sempre digo que o meu maior professor é a realidade. E é um professor que te ensina todos os dias. E eu acho que hoje, muito mais do que nunca, né, a reportagem tem espaço, né, tem espaços generosos. E por que ela tem espaços mais generosos? Porque a reportagem nos dias atuais, né, com as novas tecnologias de apuração, tu conseguiu reduzir custos na apuração, aumentar a segurança na apuração, né? E isso faz com que tu tenha mais tempo de trabalhar, né? E as pessoas hoje, mais do que nunca, querem saber por que as coisas acontecem. E se tu quer saber por que as coisas acontecem, tu tem que fazer uma reportagem explicando, entendeu? Eu acho que hoje, mais do que nunca, a reportagem está viva, né, e ela tem um espaço nobre na imprensa. Né? Durante muito tempo foste um especialista na questão de cobertura dos movimentos sociais. Por que hoje há tanta dificuldade em abrir espaço no jornalismo para a reportagem desses fenômenos sociais? Olha, eu vou dizer uma coisa assim, Paty. Eu faço uma avaliação mais histórica da coisa. Da ditadura militar, de 85, quando acaba a ditadura militar, até a década de 90, né, havia uma simbiose muito grande entre a imprensa e os movimentos sociais. Né? Havia uma simbiose enorme. Por quê? Porque os movimentos sociais, todos eles tinham papel fundamental no erguimento das instituições. Né? Bom, com o amadurecimento das instituições, né, os militantes dos movimentos sociais foram formando quadros em partidos, em sindicatos, né, em ONGs. Se tu pegar todos os grandes dirigentes aí, a origem dele foi nos movimentos sociais lá, né?
E aí depois, na década de 90, por aí os movimentos sociais têm uma baixa, né? Pelo esvaziamento, pela migração das lideranças para partidos, para outras coisas. E essa baixa na década de 90 deixa os movimentos sociais uma pequena cúpula, né? Que muitos desses movimentos sociais, principalmente o MST, que era um movimento de massa, né? Optou por expurgos internos e um pequeno grupo tomou conta, né? E radicalizou e não tinha massa. Né? Porra, eu assisti o MST entrar em Porto Alegre com 30 mil pessoas, né? E 10 anos depois o MST não reunia 6 caras numa sala, né? E aí com isso veio os movimentos sociais na década de 90, metade até os anos 2000, né? Eles se tornam extremamente antipáticos, né? À opinião pública. Agora, nos anos 2000, está nascendo um outro tipo de movimento social, que ainda não se sabe exatamente qual é que é, né? E a mídia, a grande mídia, ela reflete isso aí, né? Tu vê hoje, por exemplo, tu pega aí os partidos políticos, tanto de direita e de esquerda, a origem dos caras deles foram lá nos movimentos sociais. Agora, esses novos movimentos sociais que surgem nos anos 2000, no final da primeira década do ano 2000, 2010, 2011, é uma coisa totalmente nova. Mas há uma coisa fundamental: os movimentos sociais de hoje caminham com as próprias pernas. Eles não precisam do esteio de ninguém, né? E o que vai dar, como é que a mídia dá, como é que a mídia não dá, eu acho que é uma coisa que a gente está em fase de experimentação. Porque uma coisa é certa, Fritz. Hoje, ninguém admite mais que a pessoa pise na lei. Por quê? Por exemplo, né, as depredações. Porra, tu depredar um patrimônio público é dinheiro que sai do bolso do trabalhador. O trabalhador fica puto da cara. Porra, a minha parada de ônibus foi detonada. Entendeu? Meu orelhão foi detonado. Né? O privado também. Quebrou lá um banco. Claro que aquele custo vai sair do correntista. Entende? Né? Então hoje eu acho que os movimentos sociais e a imprensa estão se namorando, cara. Eu diria assim, né, Tio? Né? Wagner, na tua avaliação, de que forma a academia e as faculdades de comunicação podem contribuir para a formação dos repórteres, de bons repórteres? Olha, cara, eu acho que, veja bem, primeiro se teve uma onda aí de que se conseguiu neutralizar o diploma de jornalista. Mas, contraditoriamente, as grandes empresas só admitem o cara que tiver diploma de jornalista. Entendeu? Né? Sabe? Por quê? Porque é fundamental a academia. Mas eu só acho que a academia hoje ela tem que mudar. As necessidades do repórter hoje são extremamente enormes. Ou seja, a academia forma apertadores de botão. Tá? O cara vai lá, aprende novas tecnologias. Mas o jornalismo precisa de conhecedores de conteúdos. Né? Porque apertar botão, a gurizada já sabe. Vocês nascem sabendo. Agora, hoje, para entrevistar uma pessoa, o repórter teria que trazer uma bagagem muito forte da faculdade. Ele teria que ter aulas de história, economia, alguma coisa na área de saúde, né? Antropologia, filosofia. Porque para te entrevistar uma pessoa hoje e dessa pessoa e dessa entrevista escrever diferentes histórias para diferentes plataformas, tipo jornal, site, sei lá, o que, tablet e outras coisas mais, né? Tu tem que saber entrevistar a pessoa, tu tem que saber contextualizar, né? E esse conhecimento para te contextualizar
Não é assim. Por exemplo, cara, tu pega um cara de faculdade que saiu hoje, manda ele entrevistar um Pedro Simão, um Lula, o cara não sabe o que perguntar. Né? Eu já assisti isso aí. Né? Ou manda entrevistar um taxista. Não sabe o que perguntar. Sabe? E por que ele não sabe? Né? Porque a faculdade, ela não está seguindo a realidade. Né? A academia de jornal, a academia, principalmente dos cursos de jornalista, né, está formando pessoas autistas. Entende? Porque o cara sai lá de dentro da faculdade, a realidade é completamente diferente. E eu digo uma coisa, se tu sair de dentro de uma faculdade e for trabalhar na imprensa alternativa ou na imprensa tradicional, tu vai ter dificuldades. Porque a demanda das duas é extremamente em cima de conteúdos. Não adianta tu chegar num jornal e dizer, olha, cara, eu desenvolvi uma tecnologia de como botar a matéria no celular. Né? Tá, tudo bem. E que matéria? Mas eu tenho que contar, tudo bem, mas... E a matéria? Quem é que vai fazer a matéria? Entendeu? Wagner, tu falaste das novas tecnologias. Em que o advento da internet, das redes sociais, facilitam ou em alguns momentos podem até dificultar o trabalho do repórter? Olha, cara, eu acho que as novas tecnologias, cara, elas fizeram com que, por exemplo, um cara como eu, 63 anos, se há 10 anos eu perdesse o emprego hoje, o que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Hoje, os caras velhos, se perder o emprego, entendeu? Com o conhecimento que tu tem, tu sobrevive graças às novas tecnologias. Porque tu pode fazer um site, entende? Porque tu pode criar um blog, porque tu pode sentar numa mesa com um computador e sobreviver. Porque tu tem o conhecimento, tu tem a tecnologia da apuração. Né? E para o jovem também. Antigamente tu fazia uma faculdade, não encontrava vaga no mercado de jornalista, tu ia virar balconista. Nada contra os balconistas. Né? Hoje não, se tu não encontrar vaga, tu monta o teu negócio. Entendeu? Então, agora, armadilhas das novas tecnologias. Né? Facilitou enormemente, né, a infiltração de informações falsas no sistema. Como é que o sistema funciona? O sistema funciona assim, tu solta uma informação lá na ponta e ela vira uma verdade. Até que alguém pare. Vem cá, tia, mas será que isso é verdade mesmo? Será que aquele cavalo tem duas cabeças mesmo? Né? Eu me lembro de um fato, cara, na década de 80, na época das agências de notícia, que eram fortes, né? Pintou uma informação, né? Pintou uma informação de que, veja bem, estariam vindo guerrilheiros da Nicarágua de ônibus para ajudar o MST em Bagé. Aí eu tava lá fazendo matéria, aí um dos editores da Zero Hora me ligou. Wagner, tu viu por aí algum ônibus de guerrilheiro da Nicarágua? Eu não vi, cara, tu tá louco, cara. Onde é que tu tirou isso, cara? Não, porque bababá, que nós recebemos aqui de uma agência uma notícia assim, mas cara, isso é um absurdo, cara. Como é que os caras vão vir da Nicarágua de ônibus para Bagé, cara? Sabe, cara? Não pode ser, isso aí alguém fez uma palhaçada. Aí eu me lembro que a gente não deu e o concorrente deu. O outro dia estava guerrilheiros da Nicarágua chegam de ônibus em Bagé. Aí os caras me encheram o saco. Encheram tanto o saco que eu soltei a cobertura e voltei para Porto Alegre. Porque não existia guerrilheiro da Nicarágua e muito menos um ônibus da Nicarágua em Bagé. Mas algum matuto soltou numa agência lá, na UPI, eu sei qual é, né? E a coisa virou verdade. Eu estou falando da década de 80. Agora hoje, cara, tu inventa uma história, toca nas redes e a coisa vai rolando. E vai rolando, e vai virando verdade. Então,
Aí entra tu conhecer bem a ciência da apuração. Entende? Tu não pode pegar numa rede, num blog e fazer Ctrl+V. Tu tem que checar as informações. Hoje muito mais do que nunca. Entendeu? Foste um dos repórteres que veio a Santa Maria e durante semanas acompanhaste as repercussões da tragédia da Boate Kiss, especialmente no que se refere à investigação sobre possíveis responsabilizações do poder público. Qual a importância desse trabalho que realizaste e qual a lição que pudeste extrair? Antes, deixa eu dizer uma coisa. Pela primeira vez na história, né, a Zero Hora mandou uma equipe para fazer o cotidiano, né, e uma equipe para investigar. Né, entende? Então, geralmente, esses episódios na história dos grandes jornais, aí os caras ficam ali fazendo o choro das pessoas, coisa e tal, acabou o choro, acabou as matérias. Né? E a Zero Hora, não, ela mandou uma equipe de investigação, da qual eu fazia parte. Tanto que a minha primeira matéria levou uma semana para ser feita. Né? Eu, o Humberto Treze e outros caras aí. Né? Qual a importância disso, na minha opinião? Que a gente lançou bases para uma discussão que está acontecendo até hoje. Né? A gente procurou os responsáveis. Né? A gente procurou os caras que tinham feito os projetos. Né? A gente procurou as omissões da prefeitura. Né? A gente procurou as omissões dos bombeiros. Né? Então, pela primeira vez, se produziu, além da cobertura do cotidiano, o material que até hoje serve, ajuda as autoridades nos processos e na investigação. Isso é inédito nesse tipo de acontecimento. Agora, o que fez em mim isso aí? Eu já, durante 15 anos da minha profissão, 20 anos, eu presenciei confrontos em fronteiras, brigas de índios, de sem terra, coisa e tal. Vi gente morrer, tive na guerra em Angola, na guerra civil lá, vi horrores, né? Vejo crimes horrendos, mas Santa Maria foi diferente. Porque o que aconteceu na Boate Kiss me marcou. Por quê? Primeiro porque se inverteu a ordem natural da vida. Os pais enterraram os filhos. Né? E depois, cara, pelo o impacto, né, cara? Pela maneira dolorosa com que as pessoas morreram. As fotos as fotos internas que as perícias usaram deveriam ser mandadas para as autoridades, cara. As autoridades teriam que ver isso aí. Cara, é um espetáculo horrível. Entende? Então tu fica assim, qual é a função do repórter? É trabalhar 44 horas por dia para que essa droga não se repita. Né, cara? Aí é quase como uma missão messiânica, né, cara? Tu trabalhar 48 horas por dia para que essa história não se repita mais. Né? Ou seja, eu acredito que todo mundo que esteve envolvido no caso Kiss, direta ou indiretamente, teve a sua vida, o curso da sua vida alterada. Né? Eu sou um deles. Wagner, não apenas em relação ao caso Kiss, mas falando sobre o trabalho jornalístico em geral, o que alguém como você, com muitas décadas de profissão, poderia deixar como conselho aos repórteres mais jovens? Olha, tia, eu deixo como conselho aos repórteres mais jovens é o seguinte: a ferramenta essencial da nossa profissão é uma palavra pequena e simples: persistência. Tu tem que ser persistente. A maior parte do tempo tu dá com a cara na parede, mas é na persistência, é no corpo a corpo que tu consegue te firmar. Tu tem que ser uma pessoa organizada, articulada e persistente. Eu deixaria esses 3
conselho, né? E é isso aí. Obrigado. Conversamos aqui no The Docente com Carlos Wagner, repórter especial do jornal Zero Hora. Como já foi dito, o seminário Mídia e Democracia fez parte das atividades em referência aos 24 anos da Sedufism. Atividades essas que seguem até a próxima terça-feira, dia 3, quando ocorre na Praça Saldanha Marinho o show Toca Raul, que encerrará as comemorações dos 24 anos da Sedufism. Bom, a gente sempre trabalhou, já trabalhamos, eu já trabalho em Santa Maria há muito tempo, com eventos, né? E tinha esse show pronto aí, e eles me pediram um show e eu sugeri. Raul, quem sabe? E aí, conversando, o pessoal conversou e achou por bem oferecer para a comunidade, né? Para a cidade, que a Sedufism é um dos sindicatos que trabalha bastante com essa parte aí. Já fizemos vários shows, né? E nesse sentido aí, valorizando os músicos da cidade, as produções nossas aqui, acharam por bem de fazer Raul, e vai ser Toca Raul, né? No dia 3 de dezembro, na Praça Saldanha Marinho. Esperamos um grande show. O público com certeza vai ir, porque Raul é um dos músicos, cantores que morreram, que as pessoas mais lembram, depois de eu ter feito uma pesquisa sobre isso. Então acho que é um grande show que vai acontecer no dia 3. Assim como tem sido rotineiro no último período, essa semana foi mais uma vez de muita mobilização da Frente em Defesa do USM e contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Um resumo das atividades da semana você confere agora. Na última quarta-feira, dia 27, dando sequência à agenda de mobilizações propostas pela Frente em Defesa do USM e contra a EBSER, uma marcha foi realizada no campus da UFSM. Partindo do arco de entrada do campus, a marcha seguiu até o prédio da reitoria, passando pelo Hospital Universitário. No prédio da Administração Central, representantes da Sedufism, da Assufism e do DCE entregaram ao vice-reitor Dalvan Reinert um abaixo-assinado com mais de 1.000 assinaturas contrárias à empresa. Evidente que a partir de agora, com todas essas ações, não só os conselheiros estão mais esclarecidos, mas também a própria população pode expressar a sua vontade com relação à adesão à nossa empresa. Para nós isso é muito importante, mesmo entendendo que não basta, nós continuaremos a luta, nós temos muitas atividades, nós temos propostas, nós temos soluções, o movimento sindical tem consciência de tudo isso, a população tem consciência de tudo isso, o desejo, eu comentava agora há pouco, as ligações que chegam no interior e a preocupação de determinadas regiões, no sentido de entender um pouco do processo e a preocupação se na verdade a EBSER vier a atuar no nosso hospital. Isso para nós é muito preocupante e essa luta para nós continua. Esse foi apenas um momento simbólico, mas que isso e que sinaliza que a nossa luta ela está sendo boa e que a população está respondendo satisfatoriamente a todas aquelas questões que internamente nós já tínhamos certeza. Já na sexta-feira, dia 29, ocorreu a reunião ordinária do Conselho Universitário da UFSM e que teve, entre suas pautas, a adesão do USM à EBSER. Na ocasião, as entidades que compõem a Frente em Defesa do USM e contra a EBSER estiveram presentes, pressionando os conselheiros para que não aprovassem a entrada da empresa no Hospital Universitário de Santa Maria. Após diversas manifestações, o professor do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, Leonardo Botega, pediu vistas do processo, o que representa o adiamento da decisão, ao menos até a próxima reunião extraordinária, já convocada para o dia 12 de dezembro. Não, acredito que, devido à complexidade da questão da EBSER, né, e devido a todas as questões que estão colocadas, né, principalmente a lógica de pensamento é que não dá para pensar o hospital universitário de forma pragmática, de tentar resolver o mais rápido possível o problema de algo que vai ter uma duração de longo prazo, como um contrato com uma empresa que não tem uma definição clara do que é essa empresa, né, uma espécie de Frankenstein jurídico, né? Então o pedido de vista, na verdade, ele encaminha um aprofundamento desse debate, né, que ainda está muito obscuro dentro do Conselho, onde não há uma clareza ainda de todas os meandros do contrato. A questão agora é trabalharmos num relatório que dê elementos para se aprofundar esse debate e até o dia 12 a gente conseguir
dialogar mais com a sociedade e ter uma postura mais firme. Olha, pode-se ver uma coisa clara, nós estamos jogando, o movimento social, o movimento sindical estão jogando com cartas marcadas. Existe já uma predisposição de alguns conselheiros a não debaterem, não discutirem e irem direto para a votação, para acabar de vez com o público do hospital universitário. Ainda bem que nós conseguimos, com o pedido de vistas, conseguimos postergar um pouco essa votação e, nesse meio tempo, lutarmos para reverter esses votos. As grandes mobilizações de junho e julho, que tiveram seu início na luta contra o aumento da tarifa do transporte público, até tomarem proporções nacionais e muito além dessa única pauta, serão o tema da 60ª edição do projeto Cultura na Sedufisme, o Passe Livre e as Rebeliões de Junho. O evento ocorre no próximo dia 6, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria, às 19 horas, e terá como participantes o professor do curso de Filosofia da USP, Pablo Hortelado, e a militante da Federação Anarquista Gaúcha e também do Bloco de Lutas de Porto Alegre, Lorena Castilho. A atividade tem entrada franca. O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas ao e-mail da Sedufisme. Obrigado pela audiência e até a próxima edição do programa D-Docente.